Tem dias em que uma sala de aula deixa de ser um lugar de aprendizado e vira um tribunal silencioso. Ninguém percebe quando isso acontece. Mas alguém sempre está sendo julgado. Naquela manhã, Miguel entrou como entrava todos os dias, sem chamar atenção, sem fazer barulho, como se estivesse pedindo desculpa por existir. Ele tinha 13 anos, mas carregava nos ombros um cansaço que não combinava com a idade. Os passos eram lentos. A mochila parecia pesada demais, não pelos livros, mas pelo que ninguém via. Os olhos tinham olheiras que não eram de videogame. O tênis, gasto. O olhar, distante. Ele parou diante da porta da sala 12. Respirou fundo. Não era medo da matéria. Era medo de mais um dia sendo invisível. Até o momento em que errasse. Porque Miguel só era notado quando falhava. A professora Helena organizava seus papéis com a disciplina de quem já havia passado por quase 2 décadas de sala de aula. 17 anos ensinando. 17 anos acreditando que conseguia identificar qualquer tipo de aluno. Ela era boa no que fazia, comprometida, dedicada, cansada também. A rotina endurece as pessoas sem que elas percebam. Quando a aula começou, a voz dela ecoou firme, segura, acostumada a comandar. E Miguel estava na última carteira. Como sempre. Não porque fosse rebelde, mas porque era mais fácil desaparecer no fundo. Ele olhava pela janela, não para fugir da aula, mas porque, às vezes, olhar para longe dói menos do que olhar para dentro. Helena chamou seu nome, uma vez, duas. Na terceira, os outros alunos já estavam atentos. Miguel virou o rosto devagar. O olhar não tinha desafio, não tinha afronta, tinha vazio. Mas vazio é difícil de interpretar. Então quase sempre é confundido com desinteresse. A sala começou a observar. Adolescentes têm faro para atenção. Eles sentem quando alguém está prestes a virar alvo. Helena repetiu o pedido. O caderno continuou fechado. Não era provocação, era falta de energia. Algumas risadas surgiram, pequenas, discretas, cruéis do jeito que só risadas inseguras conseguem ser. E ali, naquele som quase imperceptível, algo mudou. Não foi o tom da professora, não foi a resposta de Miguel. Foi o riso, porque o riso transforma erro em espetáculo. Miguel sentiu o calor subir pelo rosto. Não de vergonha apenas, de exaustão. Ele já estava cansado antes mesmo do dia começar, cansado da noite anterior, cansado da semana anterior, cansado de meses acumulados. Helena perdeu a paciência por alguns segundos. Segundos suficientes para marcar alguém. Ela disse que todo dia era a mesma coisa. Disse que a sala não existia para o sono dele. Disse aquilo que professores dizem quando acreditam estar ensinando responsabilidade. A turma ouviu autoridade. Miguel ouviu humilhação. Ele pediu para que ela parasse. Não com grito, não com rebeldia, com cansaço. A professora se surpreendeu. A autoridade dela foi tocada. E quando a autoridade se sente ameaçada, ela responde com firmeza. Ela reforçou que estava apenas fazendo seu trabalho. Miguel repetiu a palavra, em voz baixa. Trabalho. Como se aquela palavra tivesse um peso diferente para ele. E tinha. Porque naquela mesma manhã, antes de chegar à escola, ele já tinha feito outro tipo de trabalho. Tinha preparado o café da irmã menor, tinha deixado a mochila dela pronta. Tinha fingido que não ouviu a mãe chorando no quarto. Aos 13 anos, Miguel já sabia reconhecer o som do desespero adulto. Sabia diferenciar choro de tristeza e choro de derrota. Naquela noite, foi derrota. Mas ninguém na sala 12 sabia disso. Helena pediu que ele se sentasse. Ele perguntou quando seria o momento certo. O momento de dizer que estava cansado. O momento de dizer que não tinha jantado. O momento de dizer que não dormia direito havia dias. O momento de dizer que não conseguia prestar atenção porque a cabeça estava ocupada demais tentando sobreviver.
A voz dele começou a quebrar, e naquele instante, algo invisível atravessou a sala. O silêncio. As risadas morreram. Os colegas deixaram de ver um colega desinteressado e começaram a ver um menino. Helena sentiu o chão sair um pouco do lugar. Ela nunca tinha visto aquele lado, nunca tinha perguntado. Ela corrigia provas, planejava aulas, cumpria metas, mas nunca tinha perguntado. E Miguel percebeu isso. Não havia ódio na voz dele, havia decepção. Ele pegou a mochila devagar. Pediu desculpa por atrapalhar a aula. Pediu desculpa, como se sentir dor fosse inconveniente. A porta fechou com suavidade, e aquele som foi mais alto do que qualquer grito. A carteira vazia parecia maior do que antes. Helena ficou parada. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha resposta pronta. Não era mais sobre disciplina, nem sobre metodologia, nem sobre controle de turma. Era sobre um menino que ela nunca tinha realmente enxergado. Ela olhou ao redor. Os alunos também estavam diferentes. Havia algo desconfortável no ar. Porque quando alguém expõe uma ferida verdadeira, todo mundo começa a lembrar das próprias. Do lado de fora, Miguel estava sentado no chão do corredor. Os ombros tremiam. Mas ele não fazia barulho. Ele aprendeu cedo que barulho incomoda. E quem incomoda perde espaço. Ele sempre voltava no dia seguinte, sempre, mesmo quando ninguém percebia o esforço que isso exigia. Porque a escola, apesar de tudo, ainda era um dos poucos lugares onde ele podia fingir que era apenas um aluno, mas fingir cansa. Helena terminou a aula no automático. As palavras saíam, mas a mente estava em outro lugar, na carteira vazia, na frase que ele disse. Quando é o momento? A pergunta ecoava. Quantas vezes ela confundiu silêncio com desinteresse? Quantas vezes chamou de preguiça aquilo que era sobrecarga? Quantos outros estavam ali, aprendendo que só seriam notados quando errassem? Naquela tarde, Helena percebeu algo que 17 anos de experiência ainda não tinham ensinado. Nem todo aluno difícil é difícil. Alguns estão apenas tentando sobreviver. E sobrevivência não aparece no boletim. No dia seguinte, Miguel voltaria. Ele sempre voltava. A questão nunca foi se ele voltaria. A questão era, por quanto tempo ele ainda teria força para isso? Porque há um limite para ser invisível. Há um limite para ser forte sozinho. E há um limite para pedir ajuda do jeito errado e ser interpretado apenas como problema. Quantas salas de aula tem um Miguel? Quantos Miguéis existem por aí, sentados no fundo, olhando pela janela, esperando que alguém perceba que o que parece desinteresse é, na verdade, exaustão? Talvez o verdadeiro aprendizado da sala 12 não estivesse no quadro. Talvez estivesse naquela carteira vazia e talvez, a partir daquele dia, alguém finalmente começasse a perguntar antes de julgar. Mas isso fica para depois, porque algumas mudanças começam em silêncio e, às vezes, tudo o que alguém precisa é que alguém veja. No próximo episódio, Helena descobre o que ninguém na escola sabia sobre a família de Miguel e algumas certezas que ela tinha há 17 anos começam a ruir.